é muito legal estar nessa posição, inclusive, assim, né? Vocês aí em maioria, no grupo, as mulheres em maioria, a gente discutindo um tema que para mim é um tema muito novo. Eu tenho que aprender uma série de coisas, eu tenho noção de que pertenço a uma minoria privilegiada, né? Tenho absoluta noção disso, mas lidar com isso não é uma coisa fácil. Não é uma coisa fácil quando a gente percebe que o mundo está mudando nessa direção, de ampliar fronteiras, de ampliar consciência, etc. Então, não é uma coisa simples para quem está na minoria privilegiada. E aí, uma pergunta que eu quero jogar para vocês, e para quem quiser pegar, tu falou sobre as questões estruturais, né? A gente tem ouvido muito sobre muito disso ser estrutural, tem a ver com o que eu estou falando agora. O que é estrutural? Estrutural é inconsciente, é uma coisa que está estruturada na sociedade de tal maneira que a gente replica ela sem perceber, né? E aí comete algumas, eu não sei se é injustiças a palavra também, mas alguns deslizes, algumas injustiças e até algumas violências. É isso que é o estrutural? Quando a gente fala de cultura de paz, a gente precisa entender que para a gente de fato construir esse lugar, a gente precisa entender de direitos humanos, né? É muito difícil a gente falar de um lugar de cultura de paz, de igualdade, de equidade, se a gente não entende que todo esse movimento que a gente está fazendo aqui, gente, é para assegurar direito. A gente nem está falando ainda de evolução, de construção para algo maior. A gente ainda está tentando lutar por assegurar direitos básicos nossos. E aí, pensando nas questões de violência, a gente fala de 3 macros. Com certeza tem mais especificidades dentro de cada uma. Mas a primeira é aquela violência direta, onde a gente reconhece muito facilmente o agressor e a vítima, né? Ou a agressora e a vítima. É fácil identificar, a gente olha e a gente percebe numa linguagem, numa expressão, numa exclusão, numa violência física, numa violência psicológica, seja lá o que for, é muito claro, é muito nítido, essa é muito escrachada. Eu acredito essa que a gente mais andou de uns tempos para cá, porque é crime, né? Então é muito fácil a gente reconhecer, tá cada vez mais fácil a gente reconhecer. Algumas pessoas já evoluíram nesse aspecto. A segunda seria a violência estrutural, onde a gente identifica as vítimas, mas a gente não identifica claramente os agressores. Os agressores são todas e qualquer pessoa que corrobora com uma estrutura que exclui, uma estrutura que minoriza algumas. E aí as estruturas estão nas estratégias, nas ações, na maneira como as coisas são feitas e estruturadas. A gente está falando desde uma estrutura física de um prédio, onde não é inclusive por não ter acessibilidade, até uma estratégia de como é feita uma seleção. Então, a gente pode falar de qualquer instituição aqui, familiar, profissional, escolar, religiosa, o que for que já está estruturada há bastante tempo e as normas e regras ou estruturas físicas são determinantes, e aí tem pessoas que ficam dentro e tem pessoas que ficam fora desse jogo. E a última e mais sutil, e talvez essa é muito importante a gente falar, que é a violência cultural. Que é onde fica cada vez mais difícil a gente conseguir perceber a falta de representatividade em tudo que é produzido pela nossa cultura. Então, é onde a mídia, as questões culturais, as questões políticas, de novo, fica muito mais difícil perceber porque está na sutileza, está na maneira como a gente instiga as pessoas a pensar. E é aqui que a gente normaliza uma série de questões. Por exemplo, quando a gente está falando de violência doméstica, aí às vezes fica muito claro ali na violência primária quem é o agressor e quem é a vítima, para que essa pessoa chegasse nessa estrutura psíquica e de comportamento, tem uma série de outras violências acontecendo nessa construção, e às vezes a gente está ali, está muito claro, a gente precisa impedir a violência primária, e a gente ainda também não está dando conta das outras, das estruturais, ou seja, o que está acontecendo nas famílias e nas empresas e nas escolas, que a gente ainda continua posicionando, vou falar aqui de mulheres, mas enfim, qualquer um pode ser vítima de violência doméstica, mas vou falar a questão da mulher porque é muito mais frequente. Onde estão as mulheres nessas outras instituições? Como é que elas estão sendo vistas? Como elas estão sendo tratadas? Que nível de autonomia elas têm? Então,
a gente começa a ver que uma violência vai estruturando e amarrando na outra. Então, de nada adianta a gente olhar só para uma. Então, a gente ainda está nessa camada da primeira para a segunda, ainda tem um longo caminho pela frente, mas seria onde as coisas são mais normalizadas, né? Onde a gente tem menos sensibilidade de perceber, só que a gente só tem o privilégio de não perceber quando a gente está num lugar de conforto, né? Então, é um lugar muito seguro, muito confortável para quem está nesse lugar de privilégio. É muito difícil alguém que está sofrendo algum tipo de violência ou tendo seus direitos violados não perceber as questões estruturais. Então, a gente não perceber também é um privilégio. Então, velho, quem bate esquece, quem apanha não esquece, né? Em casa me ensinaram assim, acho que é por aí, né, Gabi, trocando em miúdos. E aí, violência primária, estrutural e cultural. Só recapitulando a tua fala, são esses as 3 esferas. Direta, estrutural e cultural. A direta, ela é mais primária no sentido porque ela é mais básica, é muito mais fácil hoje da gente identificar quando alguém está sendo agredido de forma direta, assim. Bacana. Muito, muito, muito bom, mas muito ruim, né? A reflexão é boa, o aprendizado é bom, mas ter esse flagrante é muito ruim do quanto a gente ainda tem para evoluir, que a gente consiga. Mas eu queria, pegando daí, questionar para a Aline, quais são as evidências no que tange esses aspectos da violência que você percebe quando o tema é inclusão de pessoas com deficiência, Aline, que é aí o teu tema principal de dedicação, paixão e estudo? Me conta o que você vê aí, mas de fato concreto, para a gente começar a se perceber. Então, Maíra, pegando um ganchinho da Gabi, né? Quando a Gabi ressalta que se sentir confortável talvez não mexa com a minha estrutura, né? Você é privilegiado, ou seja, você está confortável, você não tem o porquê muitas vezes se questionar sobre aquilo. Eu acredito que a inclusão é isso também. Se você se sente confortável em um determinado espaço, você está se sentindo incluído nele, correto? Porque são 2 meados de uma mesma moeda, né? Ou seja, você pode se sentir excluído, né, de um espaço e, ao mesmo tempo, você pode se sentir incluído. Vai depender dos elementos que você julga, né, como sendo inclusivo e exclusivo, através da sua perspectiva, porque nada melhor como a gente mesmo para saber o que é melhor para a gente, concordam? Então, é por isso que muitas vezes a gente defende o lugar de fala de cada um. O lugar de fala da mulher, o lugar de fala do indígena, o lugar de fala da pessoa negra, o lugar de fala da pessoa com necessidade específica. Cada um sabe o que é melhor para si. E aí eu cito uma bela frase, né, que como todo militante de inclusão ressalta, né, nada de nós sem nós. Porque é isso que realmente vai fazer ter um significado. E trazendo um dado, eu vou puxar para uma pesquisa lá de 2013, que foi o IBGE que fez junto com o Ministério da Saúde. Que o que eles trouxeram? Que 6,2% da nossa população tem alguma necessidade específica, mais que 441 mil pessoas apenas estão ocupando essas vagas de PCDs nas empresas, já que a gente está falando hoje aqui dessa questão da empresa, né? E o que acontece com essa conta? Então, somente 1% dessa população está empregada de fato, ou seja, com emprego formal, né? Então, qual é a reflexão que a gente deixa aqui hoje? Será que a gente é uma sociedade inclusiva? Será que a gente está pensando nesses direitos dessas pessoas? Será que a gente está se fazendo cumprir com um direito simples? E quais são os elementos que a gente está usando para, de fato, ter uma sociedade inclusiva? Será que eu sei quais são esses elementos? Cooperar. Colaborar. Contribuir. Por meio do aprendizado. Despertar a consciência. A sua. A minha. As nossas. Buscar olhares diversos. Sobre temas relevantes. Estimular pensar para a nossa evolução. Quando alguém evolui, todos nós evoluímos. Provocar reflexões. Que promovam ação, diversidade, inclusão, estratégia, inovação. É sempre sobre pessoas. Vamos juntos
Nós somos a Coop TV.